Não se luta por aumentos salariais, pede-se um crédito ao consumo. Não há direito à reforma, paga-se um seguro. A lógica é a da transformação de um direito individual num crédito individual. Isto envolve um projeto político que ocupa todo o século XX, embora tenha surgido de modo mais recente e visível, através de Reagan e de Thatcher. Trata-se, como disse, da transformação das pessoas em capital humano. Significa isto que uma pessoa é um fragmento de capital e que deve investir na sua formação, na sua saúde, na sua reforma. É uma lógica completamente diferente da lógica que conhecemos nos tempos do grande encerramento, expressão de Michel Foucault, nas fábricas, nas escolas e noutros espaços fechados, para passarmos para o grande endividamento. Enquanto os direitos sociais são uma conquista coletiva da luta dos trabalhadores, hoje o endividamento está presente individualmente, desde que se nasce e até depois da morte. É uma herança que deixamos. Trata-se de uma nova forma de controle social. Porquê? Porque esta individualização arrasta consigo a despolitização, fazendo de cada pessoa um pequeno proprietário da casa, do carro, dos bens de consumo. E sozinhos somos mais fracos, fragmentados, isolados. Sem organização não há luta. Perde-se o sentido do coletivo no salve-se quem puder. Somos desapossados do nosso poder cidadão. A finança não é o lado perverso da economia, mas é o seu centro nevrálgico. E é hoje a finança que gera expectativas e as necessidades das pessoas tornadas capital, assim como a distribuição da riqueza. E é por isso que demasiadas vezes se ignora que o seu funcionamento interessa ao Estado e à economia dos mais fortes e que faz parte de um projeto político sistemático que avança com pouca resistência organizada. É esta uma das patologias das democracias atuais, o facto do indivíduo ter que ser mais produtivo e o mais investido possível no mercado. A vida estreitou-se, a pessoa foi invadida pelo modo de funcionamento dos mercados financeiros. A exigência de rentabilidade parasitou todos os domínios da sociedade. A pessoa entrou numa era de hiperfuncionamento. Vivemos sob pressão, na urgência por vezes próxima da histeria. A urgência, que por tradição estava ligada ao universo da saúde, do trabalho, da saúde, do exército e da segurança, ganhou agora o espaço do trabalho e de toda a vida cotidiana. Entre o que é urgente e o que é importante, a confusão é imensa. A reflexão, o convívio, o tempo para nós e para os outros desapareceu. Tudo é quantificado. Estamos a viver uma brutal campanha de despolitização da vida pública. Quando os eleitos assustam os povos e os querem unidos na servidão, chamando tumulto a qualquer legítimo protesto. E é curioso que, por falta de grandes lutas, qualquer manifestação, por mais inorgânica que seja, é reprimida, abusada, escalpelizada pelos média, numa desproporção de forças que se torna ridícula, mas é muito perigosa para os nossos direitos e para a liberdade. Estamos em guerra, uma guerra longa e cruel. Há maquinaria pesada em ação. Para além das múltiplas guerras tradicionais espalhadas pelo mundo, com moteiros, metralhadoras e minas, todas elas inspiradas por razões económicas ou geoestratégicas, em que o hemisfério norte está super presente, visível ou escondido, as armas desta guerra de que aqui tratamos são os offshores, cujos principais centros estão em Londres e Nova Iorque e não numas Ilhas Caimão do romance de Salgari. As armas são a exploração do trabalho e a sua precariedade, a privação de direitos e o medo. O medo do desemprego, o medo da doença, o medo de perder a casa, o medo de ser pobre. E deixem-me referir, porque isto é muito português, um terrível poema dito por Mário Viegas, como só ele sabia dizer, sobre os pobrezinhos tão engraçados, pedem esmolinha com mil cuidados, todos sujinhos e tão magrinhos, a linda graça dos pobrezinhos, etc, etc. Ouçam, está na net. Os pobres fizeram com o atual governo uma plena entrada política e pública na nossa vida institucional, nos serviços, no cotidiano, como se de uma fatalidade natural se tratasse. A pobreza e a caridade que a consola. É por isso que os bancos alimentares e outras lojas sociais institucionalizadas mais não são do que tentativas de conter a revolta. São apelos à resignação.
são a caridade que conheci na infância e que pensava ultrapassada entre nós. Solidariedade é outra coisa, é partilha, com respeito, e todos os cidadãos têm direito a uma vida digna, sem humilhações na cabeça baixa. Rejeito absolutamente e abomino tal ideologia que celebra a caridade, as obras vistosas que dão pão e vestem os pobres e a erigem em exemplo, calando que isso acontece porque falta ao povo que lhe pertence trabalho e direitos consagrados, todos eles na nossa Constituição da República. Os mesmos caridosos não hesitam em cortar abonos de família, pensões e rendimentos sociais de inserção, coisas de pobres e de salários baixos, bem sei, mas que permitem viver sem pedir esmola. O medo, manipulado como é, corrói a ação democrática, torna as pessoas obedientes e assustadas. É isso que os poderes pretendem. Aprendemos muito pouco com a história, de facto. Nestes tempos de perigos democráticos, servem-nos explicações caseiras perigosas e destruidoras. Uma delas é a de considerar que a economia de um país, de um bloco, no caso da Europa, ou do mundo, se gere exatamente pelas mesmas regras da economia doméstica. Como se na nossa casa houvesse dinheiro escondido uns dos outros, roubado uns aos outros, agiotagem de uns sobre os outros, corrupção e especulação financeira de pais sobre filhos ou de filhos sobre os pais. E se há, a violência doméstica é um crime público, não o esqueçamos nunca. Essa mentira tem servido para maniatar o povo e para o culpabilizar, levando-o a poupar cada cêntimo, como se de um BPM se tratasse, a levar a marmita do almoço para o trabalho, esperando que a vaga da crise passe atingindo apenas os outros. Vivemos tempos em que a comunicação social contribui para o ruído que nos aliena e nos esmaga, em que os prós e prós são cada vez mais portadores de passado e matam a esperança. Esperança de que, na Europa, estamos a privar os nossos jovens, nas palavras de George Steiner, o que é muito grave, porque o que é afinal a vida sem esperança?